Pais militares são enviados em missão sabendo que podem ficar incomunicáveis quando algo der errado. As regras que eles dão aos seus filhos antes de partir não são as mesmas que a maioria dos pais civis dá. Estas 9 vêm dessa conversa. A regra 5 é aquela que os pais militares dizem que a maioria das famílias civis entende de forma completamente invertida. O ponto de encontro nunca é em casa. Todos os instintos dizem a uma criança para ir para casa quando uma emergência começa. Famílias militares treinam especificamente contra esse instinto. A casa é o primeiro lugar que pode estar inacessível. Estradas bloqueadas, estrutura danificada, pais incapazes de chegar até lá. Toda família militar designa um ponto de encontro principal que não é a casa. Um vizinho a 2 ruas de distância, uma igreja específica, uma biblioteca. E um secundário, caso o principal esteja inacessível. Uma criança caminhando em direção à casa por um ambiente comprometido está se movendo em direção a um destino incerto. Uma criança caminhando para um ponto de encontro conhecido está executando um plano com o qual 2 adultos concordaram antes da emergência começar. Conheça 3 adultos de confiança pelo rosto, nome e endereço. Não pelo número de telefone. Um número de telefone é inútil quando o serviço de celular cai. Um rosto, um nome e um endereço físico não são. Famílias militares constroem uma rede de 3 adultos de confiança. Vizinhos, amigos da família, pais da escola, até cujas casas uma criança possa ir caminhando fisicamente. A rede de 3 pessoas é importante porque o primeiro adulto de confiança pode não estar em casa. O terceiro existe especificamente para quando as 2 primeiras opções falharem. A maioria das crianças civis consegue recitar os números de celular de seus pais e nada mais. Uma habilidade que não tem valor algum quando o serviço de celular falha e a criança está parada no fim de uma rua se perguntando o que fazer. A regra de espera de 72 horas. Não saia do ponto de encontro por 72 horas. O protocolo específico da família militar não é esperar indefinidamente. É esperar exatamente 72 horas no ponto de encontro principal antes de ir para o secundário. 72 horas é a janela dentro da qual um pai ou mãe separado, se puder ser contatado, normalmente terá conseguido estabelecer contato por meio de terceiros ou pela rede de adultos de confiança. Uma criança que abandona o ponto de encontro na 24ª hora pode sair 48 horas antes de o pai ou a mãe chegar. A regra converte o impulso emocional mais perigoso. Eu preciso fazer alguma coisa, em uma instrução específica. Fique no ponto de encontro por exatamente 72 horas antes do próximo passo. 3 regras. Nenhuma envolve equipamentos, comida ou água. Todas abordam a lacuna que torna uma criança capaz de sobreviver sem um dos pais, sabendo para onde ir, a quem recorrer e quanto tempo esperar. As 3 seguintes abordam comunicação, tomada de decisão e a única regra que as famílias militares consideram a mais importante de todas. O sinal físico em casa diz se você deve entrar ou ficar longe. Um sinal físico pré-combinado na residência, um item específico na janela, uma marca no batente da porta, uma fita colorida em um local visível, diz a uma criança se é seguro entrar em casa, se há alguém lá dentro esperando ou se ela deve seguir direto para o ponto de encontro sem parar. Uma residência que foi comprometida não produz nenhum sinal visível que a distinga de uma segura sem um sinal combinado. O sinal é combinado antes da separação. Uma criança que se aproxima de casa após uma crise e vê o sinal combinado, entende a situação imediatamente, sem entrar em uma estrutura potencialmente insegura. Uma pessoa de uniforme não é automaticamente segura. Uma pessoa em quem sua família confia, sim. O instinto treinado nas crianças desde a mais tenra idade é que uma pessoa de uniforme representa segurança e é a pessoa certa para se abordar. Pais militares que serviram em ambientes onde essa suposição é perigosa treinam uma regra diferente. A pessoa de confiança é aquela que sua família já conhece, não a pessoa vestindo um uniforme reconhecível. Em uma grande emergência doméstica, as pessoas de uniforme podem ser da polícia, da Guarda Nacional, da segurança privada ou de qualquer número de organizações com diferentes níveis de responsabilidade. A regra dos pais militares não é desconfiar de uniformes.
É priorizar o adulto de confiança conhecido em vez do estranho uniformizado desconhecido. Não conte a ninguém o que você tem em casa. Não conte a ninguém que você está sozinho. Uma criança que menciona a um vizinho que a família tem comida estocada, ou diz a um colega de classe que um dos pais está em missão e o outro está trabalhando à noite, criou duas janelas de vulnerabilidade, alvo de recursos e informações de ocupação. Famílias de militares treinam as crianças para não discutirem os níveis de preparação da casa, não confirmarem a ausência de adultos e não fornecerem informações sobre a rotina doméstica a ninguém fora da rede de adultos de confiança. Isso não é desconfiança dos vizinhos em condições normais. É entender que cenários de emergência mudam as estruturas de incentivo das pessoas ao seu redor de maneiras que não podem ser previstas, e informações compartilhadas antes de uma emergência não podem ser descompartilhadas durante uma. 6 regras do protocolo que famílias de militares constroem antes de cada missão. A conversa específica sobre o que as crianças devem fazer se os pais não conseguirem voltar para casa, não conseguirem se comunicar e não puderem ser contatados. As 3 últimas são as mais difíceis de ensinar e as mais importantes de uma mochila de emergência com 2 itens carregada o tempo todo, inegociável. Famílias de militares não mandam as crianças para a escola com mochilas de sobrevivência de 18 quilos. Eles as enviam com 2 itens que cabem em uma mochila escolar padrão: um cartão de emergência plastificado e uma bateria externa para o celular. O cartão plastificado contém o endereço de casa, nomes e endereços de 3 adultos de confiança, os locais de encontro principal e secundário, e a regra das 72 horas na própria linguagem da criança. Não exige memória, um dispositivo carregado ou sinal de celular. A bateria externa fornece capacidade de carregamento para o celular nas primeiras 24 horas após o dispositivo descarregar. A maioria das crianças carrega um celular totalmente carregado e nada mais, um ponto único de falha. Abrigar-se no local é quase sempre o correto. Mover-se é quase sempre o errado. Quando uma criança não tem certeza se deve ficar ou se mover, a resposta correta é quase sempre ficar. O movimento cria exposição. Uma criança se movendo por um ambiente incerto procurando por um dos pais, respondendo ao medo, está visível, vulnerável e tomando decisões com informações incompletas. Uma criança abrigada em um local conhecido é fácil de encontrar e está executando um plano que o pai ou a mãe que a procura também está seguindo. A doutrina militar prioriza o plano estabelecido em vez do movimento improvisado, porque a improvisação agrava a incerteza. A regra é mover-se apenas em direção a um ponto do plano pré-estabelecido. E se nenhum ponto do plano estiver ao alcance, ficar onde for mais seguro. Você não é responsável pelos adultos. Você é responsável pelo plano. Crianças em crise sofrem uma pressão documentada para se tornarem cuidadoras, para gerenciar irmãos mais novos, para apoiar adultos em pânico, para resolver problemas que não têm capacidade de resolver. Pais militares dizem especificamente aos seus filhos: seu trabalho não é cuidar de todos ao seu redor. Seu trabalho é executar o plano, chegar ao ponto de encontro, esperar 72 horas, contatar a rede de adultos de confiança, sinalizar a casa corretamente. Estas são tarefas específicas e executáveis que uma criança pode concluir independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Uma criança que abandona o plano para gerenciar a crise de outra pessoa pode falhar em concluir a única tarefa que mais importa: estar no lugar onde os pais estão procurando por ela. 9 regras, todas ensináveis a uma criança com idade suficiente para frequentar a escola. A diferença entre uma criança de família militar e uma criança civil em uma emergência não é a capacidade. É ter tido a conversa que a maioria dos pais civis presume não precisar ter até que já seja tarde demais. Pais militares têm essa conversa antes de cada missão. A maioria dos pais civis nunca a teve uma única vez. Cada regra pode ser ensinada em uma única tarde. Famílias de militares a têm não porque esperam o pior, mas porque a conversa não custa nada e sua ausência custa tudo. Se esses protocolos mudaram a maneira como você pensa sobre a segurança da sua família, inscreva-se e curta o vídeo.
Estamos revelando as estratégias de sobrevivência que muitas vezes são negligenciadas. Prepare-se para o futuro. Nosso próximo guia estará disponível em breve.